Sri Sandarbha, homenagem a Sri Krishna, Anucheda 8, né? Bom, em uma característica, Sri Krishna existe como consciência pura, sem nenhuma característica manifesta, e é referido como Brahman em algumas porções dos Vedas. Em outra característica, ele expande como Purusha, o qual regula as potências extrínsecas, né? Maya, pelas quais através de suas muitas porções plenárias. E ainda outra, de sua principal forma, ele é Narayana, resplandecente no céu espiritual Vaikunta. Possa ser Krishna, a verdade absoluta completa original, Swayam Bhagavan, derramar amor por si mesmo, para aqueles que adoram os pés de lótus, que adoram seus pés de lótus neste mundo, né? Agora o comentário. Então, nessa afirmação, Jiva Goswami tem dado a concepção embrionária, né? Ou seja, concepção embrionária, né? Primordial, que envolve as verdades essenciais do Srimad Bhagavatam, que ele está tentando fazer explícito nos seus Satsandarbhas, né? Os tópicos originais, né? Os tópicos sementes, assim, raízes, né? Sei lá, são claramente enunciados no próximo Anucheda, né? Como Vishaya, Sambandha, Abhideya e Prayoja, né? Então, nós podemos considerar, nós vamos considerar eles brevemente aqui, né? O Vishaya, né, o assunto, né, do Satsandarbha está afirmando aqui, né, como aquele como sendo não menos, né, do que o absoluto completo original, a verdade absoluta completa original, Swayam Bhagavan, identificado como Sri Krishna. Sambandha se refere à relação integral que as palavras compartilham com o seu significado, né? Bom, em sânscrito, na língua sânscrita, isso é chamado de Vachaka Sambandha, né? A relação entre o significado e o significante. O significado e o significador, né? Algo assim. Caramba. Então, vou repetir aqui, tá? Desculpe. Então, a ideia aqui é que o significado das palavras, né? Mantém o poder inerente para transformar, né? A consciência, ou, em outras palavras, para revelar aquilo o qual elas significam. Né? Para as palavras se Krishna, Jiva Goswami claramente identifica Sri Krishna como a realidade significada na qual esse livro é um símbolo linguístico ou significador. Né? Bom, Abhideya, literalmente aquilo que está executando, né? Refere aos meios para a realização da realidade, para a realização da realidade significativa, né? Sri Krishna. Nesse caso, as palavras Tat Pada Bhajan indicam os meios como o serviço devocional, a adoração devocional pura aos pés de lótus, aos seus pés de lótus, né? Prayoja refere ao estado final, ou estado de finalização, né? Como sendo trazendo, né, o verdadeiro significado, né? Nesse caso, isso se refere ao amor transcendental de Deus, como indicado pela palavra prema.
Dessa forma, Jiva Goswami ele alude aos 4 tópicos introdutórios indicados no Anucheda 1, o assunto do livro, a relação do livro com esse propósito, o significado da atualização, o significado significando realizar esse propósito e o propósito final em si mesmo, né? No próximo Anucheda, ele explicitamente identifica esses 4 tópicos como as verdades centrais para serem clarificadas no texto. Isso, então, indica uma inquirição epistemológica como meio válido, né, de conhecimento, pramana, pelo qual esses centros, essas verdades centrais podem ser definidamente, né, determinadas, né. Bom, além disso, né, Jiva Goswami, a afirmação de Jiva Goswami também contém as ideias assim germinais que irão ser elaboradas depois em relação ao assunto do texto, nomeado Sri Krishna. O termo Swayam Bhagavan tem sido determinado diretamente para ele, né? Esse termo é aplicável apenas na verdade absoluta, completa, original, e não para uma manifestação parcial disso, né? No mesmo momento, o termo implica que a unidade integrada o termo implica que a unidade integrada que somente ele existe, né? Bom, inclui partes infinitas e suas expansões, né? E um pouco dos aspectos principais são mencionados aqui, né? Uma das características de Sri Krishna é que ele se manifesta como o deslumbrante autorrefugente, né? De consciência somente, sem forma, qualidades ou opulências, e é chamado Brahman em algumas seções dos Vedas. Alguns transcendentalistas são atraídos a realizar o absoluto nesse aspecto indivisível, sem forma, impessoal, considerando ele como a realidade última. Essa característica de Bhagavan é descrita no Taittiriya Upanishad. Brahman é eterno, ele é eterno, consciência eterna, ele é consciência, ele é eterno e ele é ilimitado, né? Satyam Jnana Ananta Brahman. Outro aspecto de Sri Krishna é a sua característica de uma regulação interna, né? Ou é chamada Purusha, né? Ou imanência, né? Aqui existem 3 tais Purushas, né? Expansões Purushas correspondendo a causa, né? Metacósmica, o macroscósmico, né? O sutil ou universal, e o microscósmico, né? Microcósmico, né? O individual grosseiro, as dimensões, né? Individuais ou grosseiras do ser, respectivamente. O primeiro Purusha é Karanodakshaya Vishnu, significando que ele deita, né? Ele descansa, né? Ele botou entre parênteses aqui, na verdade, sem ser tocado, no oceano causal, né? Esse simbolismo é altamente significante para indicar que apesar que ele está suportando, ele é o suporte, né, o apoio para a criação primordial,
ele na realidade ele nunca entra em contato com isso diretamente. Além do mais, ele é a fonte sem causa, uma fonte sem causa, né? Condicional, que faz possível a fluorescência, que liga, né, os efeitos causais, né? Assim como ele é paramátma, ou ser imanente da criação material total. Então, nesse nível, o imanente ou a função regulatória está relacionada com os fatores cósmicos causais primordiais que definem, né, o movimento em evolução de todas as formas para a praia da possibilidade infinita, né? Para a praia não, para o oceano, né? O oceano da possibilidade infinita, né? Isso refere ao ser imanente como testemunha da natureza primordial, aceita como o todo integrado e ainda dessa condição em manifesto, ou seja, a testemunha da ordem metacósmica. Da necessidade, entretanto, pode ser apenas o Karanodakshai Vishnu, a expansão Karanodakshai Vishnu, o qual é então chamado Mahavishnu. Ele é o reservatório de todas as entidades vivas que se refugiam nele. Então, no início do ciclo da nova criação, ele impregna a energia material com átomas, simplesmente através do seu olhar, ou em outras palavras, através do seu objetivo consciente. Então ativa dessa maneira, né, a energia material inerte. O oceano causal é considerado como a fronteira, né, da energia material, como uma fronteira entre as manifestações espirituais e materiais. Isso implica que a existência espiritual está além da causa material, então inacessível pelos meios materiais, né? O segundo Purusha, Garbhodakshai Vishnu, significa aquele que está descansando, né? Está repousando dentro do ventre do ventre oceânico do ser universal, né? Isso se refere a Paramatma, ou o ser imanente dentro de cada universos inumeráveis, né? O imanente ou o nível, né, imanente ou regulatório, essa função, né, imanente ou regulatória repetindo, né? A função imanente ou regulatória nesse nível está relacionado com o princípio criativo sutil, que faz possível o desenvolvimento dos universos individuais de acordo com a causa como causa anterior da Matrix, né? A causa anterior, como Matrix, né? Como causa anterior, que governa sua fluorescência. Isso refere ao ser imanente, o qual testemunha o universo individual, cada um tomando, cada um como um todo integrado, né? A testemunha da ordem macroscópica. Então, descansando em Garbhodakshai, no oceano Garbhodaka, significa que ele é a semente do universo individual. Garbhodakshai Vishnu é também a fonte de várias Lilas Avataras, as quais aparecem dentro do universo. A palavra Lila Avatara literalmente significa
A descida de Deus com o objetivo de uma lila divina, né? Através dessas descidas divinas, a graça ela se encontra avaliável para os seres, né, a acessar ao verdadeiro propósito da florescência do universo. Como Karanadakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu não estão diretamente em contato com a matéria, né? Ao contrário, eles inspiram Brahma, os qual tem nascido da flor do lótus, que cresce do seu próprio umbigo de lótus, né? Com o conhecimento com conhecimento e vontade de criar. Isso envolve a revelação da criação sutil, idealizada de acordo com as formas concretas individuais que chegam dentro do ser, né? O terceiro Purusha, Kshirodakshay Vishnu, significa que ele está aqui, ele está descansando, né? É no oceano de leite, o qual simbolicamente se refere à essência interna, ou seja, se refere, né, à essência, consciência e criatividade interna, né? Isso implica que ele é um substrato de consciência, mesmo apesar de ser consciente em si mesmo. Isso refere a Paramatma, ou ser imanente, dentro do qual, e em toda forma de vida, e verdadeiramente dentro do átomo, né? O imanente, a função imanente ou regulatória desse plano envolve ser consciente, ser a consciência que apoia a transmutação das formas concretas ou a evolução dos seres individuais. Isso refere ao ser imanente como testemunha do ser individual, ou seja, a testemunha da ordem microcósmica, né? Esses três Purushavatas são também chamados Sankarshan, Pradyumna e Aniruddha, respectivamente. Krishna regula a natureza material através da agência dos seus Purushavatas, né? Uma descrição bem resumida desses três Purushas, dessas manifestações Purushas, é dado no Satvatas Tantra, né? Ser Vishnu tem três formas chamadas Purushas, ou o ser imanente. Primeiro, Mahavishnu, ele é o qual coloca em movimento, né, a energia material, Mahatattva, né? O segundo é Garbhodakshay Vishnu, o qual está situado dentro do ventre do universo, né? Ou seja, como se fosse um ovo, né, dentro de cada universo. E o terceiro é Kshirodakshay Vishnu, o qual está imanentemente dentro do coração de cada entidade viva, aquele que intuitivamente conhece esses três é liberado da existência condicional, né? Bom, a discussão acima é relativa ao absoluto, suas características internas, né? Em outras palavras, mostra o não envolvimento absoluto, né, com a existência fenomenal, sendo um contexto de consciência no qual todas as formas condicionadas aparecem dessa maneira, né? Aparecem e vão embora dessa maneira, assim acontece, né? Mas é para considerar que o absoluto apenas em relação à materialidade e não considerar a unidade ou não dualidade apenas distintas, né? Apenas distintas como uma diversidade fenomênica, né? Então a questão que deve perguntar a respeito do absoluto
as suas características são transcendentes, né, são transcendentais, né? Em outras palavras, o que em relação ao absoluto, ao ser interno, é distinto da sua forma, da forma do mundo material e distinto do seu poder referencial e de percepção. E concomitante, se o absoluto é considerado sua própria essência, ele não deveria também implicar a possibilidade de uma diversidade transfenomênica que está simultaneamente e inconcebivelmente na mesma natureza não dual, né? Isso é exatamente que é indicado na próxima linha do texto de Vagoswami, né? Além da criação material, existe o céu espiritual para Viroma, o qual contém os vários planetas espirituais Vaikunthas, a deidade regente, né, no céu espiritual é Sri Narayana, o Vilasa, a expansão de Vilasa de Krishna, né? Lago Bhagavatamrita define Vilasa como segue, né? Ele está falando, né? Para o propósito do seu próprio, o propósito, né, dos seus planos divinos, Deus, em sua forma completamente original, ele mesmo se expande, né, de formas integradas, suas próprias formas integradas, que são essencialmente não diferentes dele. Quando uma expansão particular aparece de alguma forma diferente da sua forma original, mas é virtualmente idêntica em qualidade e potência, chamado Vilasa, expansão Vilasa, né? Sri Krishna, ele tem duas mãos, né? Como Swayam Bhagavan, Deus na sua forma original, e uma compleição absoluta, né? Esse Swayam Rupa é descrito no Lago Bhagavatamrita. Bom, já Hare Krishna, tivemos um problema técnico aqui. Agora voltando, vamos repetir aqui. Sri Krishna de duas mãos, essa forma de duas mãos é Bhagavan, Swayam Bhagavan. Deus na sua forma original e absoluta, completa, na sua complexão, né? Original e absoluta. Esse Swayam Rupa é descrito no Lago Bhagavatamrita, que a forma de Deus, a qual é absolutamente independente de todas as outras formas ou expansões, é chamado Swayam Rupa, o ser original existente, a forma do ser, essa forma do ser original autoexistente, né? Swayam Rupa de Bhagavan está aterrado no seu próprio ser inerente, e é a base de todas as outras formas. É completamente dependente, sem nenhuma outra. Ele é como sem outra forma, né? Ou seja, essa é a forma original, né? Em Sri Krishna Sandarbha, Siddha Goswami irá discutir em grande detalhe a natureza de Deus e sua transcendência, sua própria transcendência absoluta, né? Bom, o glossário é: a karma, ação que não produz frutos, porque estes se cozinham, né, no fogo do conhecimento perfeito, né? Agora vamos para... Só um minuto. A canção, né, de Bhaktivinoda Thakur, né? Kabe Rabe Bolô. Diga-me, por favor, quando chegará o dia em que minhas ofensas cessarão e o gosto por cantar o puro santo nome brotará em meu coração por sua misericórdia. Siddhanta, primeiro, se explica que o Sr. Vishnu foi ao lado de fora do portão onde aconteceu o incidente dos Kumaras de Jai Vijay. Então ele foi a pé junto com o Sr. Garuda e Lakshmi Devi. Então ele explica que por ter ido a pé, ele quis satisfazer os Kumaras que queriam ver os pés de lótus de Vishnu. E, ao mesmo tempo, ele foi impedir que os Kumaras entrassem em Vaikuntha pela decisão de Jai Vijay. A outra, externamente o Sr. Narayana estava contra os Kumaras, mas internamente ele era favorável aos seus devotos porque era um plano de lutar, né?
Depois, uma vez que Jaya e Vijaya, o outro, né? Uma vez que Jaya e Vijaya impediram que Lakshmi Devi entrasse no quarto do Sr. Vishnu porque ele estava descansando, ela ficou muito brava e queria que eles os castigassem. Mas o Senhor Vishnu pensou, não vou fazer isso, mas também não quero que Lakshmi fique chateado, então vou arrumar um jeito que eles possam se confrontar com os Kumaras e fazer um arranjo para isso. O outro, a entidade viva é pura, originalmente aquele que se identifica de forma equivocada com o corpo, mente e sentidos é chamado Adhyatmika Purusha, os devas são chamados Adidaivikas Purushas. Frase: cada frase que digo, frase não filosofando, cada frase que digo é uma vã tentativa de pagar o pernoite no hotel deste mundo. Haribhakti Vilas, Vilas 1, texto 64 a 67. Apesar que o mestre espiritual pode aceitar uma alma rendida a quem tem fé e devoção como discípulo, apesar que ele possa não ter outras boas qualidades que foram mencionadas, ele deveria evitar fazer discípulos com faltas que são agora descritas. Ele não deveria aceitar uma pessoa que é preguiçosa, impura, orgulhosa, miserável, doente, irado, apegado à gratificação sensorial, invejoso, cobiçoso, ciumento, enganador, uma pessoa dura. Não deveria aceitar uma pessoa que se esforça muito para ter ganhos materiais, ganhar dinheiro através de meios impróprios, desfruta da esposa de outros, inimigo de pessoas inteligentes, falsamente se declara erudito, que não segue nenhum voto, que ganha sua vida com grande dificuldade e encontra falta nos outros, ou que faz os outros sofrerem. Não deveria aceitar como discípulo aquele que come vorazmente, que é cruel, pecaminoso, tem a mente invejosa, mais baixo entre os seres humanos, vigarista, etc. O verso é todo o significado, né? Para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, né? Bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho milênio após milênio. Versos a serem recordados: Maupiteya Purnajama, que é o 23, 77, Yat Karosh Yat Tashnasi, e o 107, Natat Bhashate Shuryo.